Tem também um artigo que achei muito interessante, porque ele faz uma comparação entre o mito de Adonis, lá da mitologia grega, e com as questões atuais, as questões contemporâneas de governança, de desarmamento civil, controle de espécies invasoras, como o javali, por exemplo. Eu achei o texto muito criativo e didático. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. É, esse texto aí, eu até usei o javali, né, porque o javali realmente é simbólico lá na lenda, mas ele também é um problema que a gente tem aqui no Brasil. E esse texto aí, ele trata de dois problemas ao mesmo tempo. Para quem não conhece muito de Adonis, ele era muito belo, então Afrodite se encanta por ele, isso desperta o ciúme de Hades, que era o deus da guerra. E a lenda aí vai variar um pouquinho. Uns dizem que o Hades manda um javali monstruoso para matar Adonis, e outros dizem que ele mesmo se transforma em javali. Mas isso não é uma questão tão relevante assim. A questão é, o Adonis ele acaba sendo morto por esse javali. Por quê? Porque ele desperta o amor de Afrodite e, consequentemente, a ira de Hades. E onde eu trouxe o problema principal aí? Primeiro, que nós não podemos estar indefesos contra o mal, que é essa questão da política de desarmamento. Quando a pessoa fala, não, vamos desarmar, vamos ficar frágil, é faltar a defesa contra o mal. Mas a principal é que, em dado momento, havia um esforço, está lá no texto mais detalhado, havia um esforço muito grande para restringir a caça ao javali. E para quem não sabe, o javali no Brasil é uma espécie invasora, ele não é natural daqui. Ele ameaça, inclusive, os animais próximos a ele que nós temos no Brasil. Só que ele destrói plantação, ele ataca pequenos animais, como até galinha, coisa do tipo. E ele também destrói, por poucas pessoas sabem, nascente, porque ele revira a terra, ele consegue destruir nascente, ele destrói a mata nativa, passa doenças para os porcos de fazenda e passa doenças para os queixadas e catetos, que seriam os análogos dele aqui no continente americano. E restringir essa caça, sabendo que o Estado não vai dar conta. Na verdade, assim, é comum ver vídeos nos Estados Unidos onde os próprios fazendeiros não dão conta. E eles lá caçam de fuzil, com rajada e tudo, eles não dão conta. É um animal que se reproduz muito rápido e ele é extremamente agressivo. Ele aqui não vai ter um predador. O grande felino que a gente tem aqui caça sozinho, diferente da África. No caso que na África o leão caça em bando. Então, aqui é diferente. Então, quando a gente restringe isso, não só a gente está deixando a pessoa indefesa, e aí eu posso comparar esse javali a N outros ataques que um ser humano pode sofrer, até numa grande cidade, mas nós também temos o risco de destruir lavouras, criação de animais, coisas do tipo. E isso é perigoso, porque nós vamos criar um desabastecimento. O que alguns, já criticando ali, né, os gases emitidos por animais e tal, já defendem um desabastecimento de certa forma. Isso é muito perigoso. Por quê? Uma pessoa incapaz de ter o mínimo, ela não vai poder discutir aprofundamentos. Vejamos, uma pessoa que ela não sabe o que vai comer amanhã, ela está preocupada com quem ela vai votar para prefeito? Com uma lei que está sendo aprovada? Não. Eu vou reduzindo ele, tem a chamada pirâmide de Maslow, né, que é a pirâmide das importâncias, e na base dela está ali as necessidades fisiológicas. Se eu reduzo o indivíduo às necessidades fisiológicas, ele não vai se preocupar com ascensão profissional, com ascensão acadêmica, com questões políticas e filosóficas. Como que eu vou querer discutir um amadurecimento, como a gente propõe na revista, um amadurecimento filosófico, político, social, através do indivíduo, um amadurecimento social, se a pessoa não tem o que comer, não tem banheiro, a pessoa está com a necessidade básica. Então, quanto mais eu destruo lavouras, criação de animais, e por uma espécie que é uma praga, mais eu vou levar as pessoas para a miséria. E as pessoas na miséria não vão discutir assuntos mais aprofundados, elas vão ficar literalmente rasas, porque elas estão em estado de miséria. O que o cara tem que se preocupar é se ele vai ter o que comer amanhã ou não. E o caso do javali, ele é isso. Ou seja, é uma força maior que o Hades aí representa, que, querendo o poder, e aí eu vou colocar o poder, o amor de Afrodite, ele vai destruir aquele ser humano através de uma besta, que é o javali, e pode se colocar em qualquer interpretação, ou seja, qualquer mal que eu possa fazer àquela pessoa, e ela indefesa, principalmente se ela estiver desarmada.